Ver bem de perto, né, o desenho. Aqui então o terreno, a frente do terreno, a rua com tudo cotadinho, certo? Ó, lembrando então que essa forma aqui é de reduzir distâncias, ou quando duas linhas juntas, redução de distância. Com uma linha só é limitação, né? Ou seja, interrupção da rua. Aqui, ó, estão vendo como é que fica o desenho? Parece um raiozinho. Então aqui estão determinadas todas as cotas, né, da frente do terreno e fundo dele, certo? A curva, né, a curva na verdade a linha que faz a esquina, né, que ela na esquina não faz um ângulo de 90 graus, né, ela faz, mas você não deixa a esquina com bico lá, né. Então é isso aqui ó, que a gente fez, e aí o nosso carimbo com todos os detalhes que são necessários para ele, tá? Então a gente procura fazer aqui o que seria o ideal num projeto, tá? Olá, alunos, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, juntamente com suas famílias e prontos para trabalhar. Hoje nós vamos começar a sessão de toda vamos dizer assim, da fase de projeto em arquitetura. Vocês sabem que quando você vai desenvolver um projeto, tanto residencial como comercial de arquitetura, existem vários subprojetos, vamos dizer assim, eu não posso dizer que é sub, mas num todo, né, que vão compor esse grande projeto. Então, a primeira parte seria uma planta de situação, que é para dizer a localização do terreno onde você vai construir. Depois tem a planta de implantação, que é fazer uma espécie de planta baixa, locando todas as partes de arquitetura que vão fazer parte do terreno, que você já fez a planta de situação, né? Na planta de situação, a gente põe o quê? Rua, quadra, né? Elementos que nos deem a noção clara e exata do local onde aquele terreno está localizado. Depois vem a planta baixa, depois vem os cortes, depois vem o projeto de instalações hidráulicas, o projeto de instalações elétricas, o projeto estrutural, vem a cobertura, todos os desenhos das fachadas da casa ou da instalação comercial, né? Então, isso tudo faz parte de um grande projeto. Eu falei já em aula que a parte da margem, do carimbo, elas são obrigatórias porque você tem que fazer um padrão, né? E que todos os desenhos sejam do mesmo formato. Então, no carimbo, para que serve o carimbo? O carimbo é o local onde eu coloco todas as informações pertinentes a esse grande projeto, aos responsáveis por esse grande projeto e para a prancha que você está desenhando ali. Então, por exemplo, se é a planta de arquitetura, né, se é o projeto de arquitetura, você vai no assunto, você vai especificar o que é, né? Então, por que eu preciso desse carimbo? Porque quando você vai entregar o projeto para ser aprovado pela prefeitura, todos esses carimbos, porque o papel vem dobrado no formato, por exemplo, o projeto está todo desenhado em formato A0. Para cada especificidade é uma prancha diferente. Você vai dobrar de acordo com as normas e vai reduzir esse papel, esse grande papel em formato A0, para o formato A4. Por quê? Porque você vai encadernar, né, e vai entregar, dar entrada no seu processo junto à prefeitura. Isso aí vai todo em cópia, os originais nunca vão para a prefeitura. Hoje em dia, nós temos que fazer o aprendizado de prancheta, porque o profissional dessa área tem que saber desenhar e pensar o seu projeto, que é a área de vocês. E os escritórios não usam mais o desenho de prancheta, nós usamos os vários programas de projeto, como AutoCAD, como Revit e outros, para fazer para desenvolver todos os projetos no computador. Porém, é como eu já disse, nós temos que aprender a desenhar também. Então, hoje nós vamos iniciar esse caminhar aí.
Só que aqui em desenho técnico, a gente não vai ver toda a parte de projeto diferente do de arquitetura, porque nós temos um tempo curto, né? Então, o básico para vocês fazerem o desenho arquitetônico no próximo semestre será visto aqui, que são essas plantas que eu acabei de dizer, planta baixa e alguns cortes, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Então, eu vou começar aqui mostrando essa planta de situação. Então, a planta de situação é justamente aquilo que eu expliquei, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou especificar qual é a rua, o cruzamento mais próximo dessa rua e, claro, lá vai dizer o endereço direitinho, mas não aqui na planta propriamente dita. Esse endereço vai constar no todo o processo do projeto, certo? Então, nós vamos começar. A escala que eu vou usar para fazer, vejam bem, esse terreno, ele tá no tamanho diminuto aqui, a gente vai fazer maior porque ele tá fora de escala aqui nessa cópia, né? Mas eu tenho que fazer numa planta, numa escala maior, por quê? Porque eu vou reduzir isso a um tamanho bem menor para ele caber numa folha de projeto, certo? Então, olhando aqui no nosso escalímetro número 1, a gente vai ver que tem a escala de 1 para 25 e a de 1 para 20. Eu posso usar ou a 1 para 20 ou a 1 para 25. Porém, de que maneira? Eu vou acrescentar um zero aqui, ó. Tá? Ou um zero aqui na 1 para 250 ou 1 para 200. Vou explicar. Na 1 para 25, de 0 até 1 aqui, equivale a 1 metro. Na 1 para 250, equivale ao quê? A 10 metros. Então, se isso aqui, vamos voltar para 1 para 25 para compreender. Se isso aqui vale 1 metro, aqui, ó, cada risquinho um pouquinho mais compridinho vai valer o quanto? 10 centímetros. Então, cada um pequenininho é 10 centímetros? 1 metro, 10, 20, 50, E aqui, ó, é milímetro. Então, 20, 40, 60, 80, 1, certo? Agora, vamos jogar para 250. Se aqui é 10 metros, cada risquinho mais compridinho desse equivale a 1 metro. E cada risquinho menorzinho aqui equivale a 20 centímetros. Então, 20, 40, 60, 80, 1 metro. Então, usando a escala de 1 para 250 ou de 1 para 200, porque o que a gente pode observar? Que elas são bem parecidas. Qual que é a diferença? Uma é 250 vezes menor e a outra é 200. Então, o risquinho aqui, ó, vai estar aqui tá mais distante e aqui na 1 para 25 tá mais próximo, certo? Qualquer dúvida vocês me perguntam, né? Mas eu acredito que se ouvir algumas vezes vai compreender o que eu tô querendo dizer. Bom, eu vou usar a escala de 1 para 200. Então, eu vou ficar com esse lado aqui. Então, vamos lá. Vamos vir aqui para que ela já comecei a adotar algumas medidas para a gente ter como padrão, mas não significa que se uma planta for maior, eu não vou ter que reorganizar os elementos do desenho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou marcar, porque eu vou ter que pôr uma distância, né, de 2 centímetros, que lembram que eu fiz já no último desenho, e vou ter 1 centímetro de distância para colocar as cotas que vão determinar o comprimento, né, a profundidade desse terreno, a largura de calçada, de rua e calçada novamente. Então, eu tenho que calcular isso aqui. Como eu sei que minha linha de cota é de 1 centímetro, então eu vou pôr aqui, ó, os 2 centímetros que eu preciso, até já deixei marcado, os 2 centímetros de espaço para a linha de margem. Lembrando que a margem, gente, ela sempre tem que ser respeitada. Eu não posso desenhar sobre a linha da margem, tá? Então, eu sempre vou calcular um distanciamento aqui para o meu desenho ficar dentro dessa ideia. Vou vindo aqui pro carimbo, vocês estão vendo que já está desenhado. Por quê? Porque eu preciso ser mais célere na apresentação do passo a passo para vocês, e isso aqui fica, então, para que vocês, todas as vezes, vocês já sabem disso, mas vamos frisar, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer desenho, vocês têm que fazer a margem e o carimbo. Então,
façam, no meu caso, estou fazendo previamente para não perder um tempo fazendo isso. Tem uma videoaula que tem o passo a passo de elaboração de margem e carimbo, tá? Então, voltando aqui, eu vou fazer o seguinte, lá em cima eu tenho 2 centímetros, aqui eu vou dar os 2 e vou calcular as linhas de cota, certo? Então, eu vou lá, na primeira linha aqui, ó, é a primeira linha que determina o final da rua. Depois tem a primeira linha de cota, a segunda e a marcação do terreno. Então, primeiro eu vou fazer a marcação do terreno aqui. Então, eu sei que o meu terreno, ele está iniciando aqui. E na linha limite lá em cima, certo? Tá. Aí, o meu terreno eu tô vendo aqui, ó. Sempre quando eu vou ver qualquer figura, no caso é um terreno, eu vou ler, como que eu vou saber qual é o comprimento? Sempre na linha de cota que está mais longe do desenho, ou seja, 20 por 14. Então, meu terreno tem 14 de frente por 20 de fundo. Então, eu venho aqui na escala de 1 para 200 e vou pôr, ó, 20 por 14. Ó, 10, 11, 12, 13, 14. Lembram que eu contei o 1 metro aqui, equivalente a 10 metros? Então, tá aqui, tá marcado. Então, meu terreno está aqui dentro dessa limitação aqui das linhas. 20 por 14. Tá. Agora, eu vou localizar a casa. Então, eu sei que ela tem um recuo de 3 metros de distância para frente do terreno. Então, eu venho aqui e marco 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aí, eu sei que ela tem, tá olhando na cota aqui, ó, gente. Eu sei que ela tem 2,80 de distância do limite do terreno. Então, 2,80 metros. 1, 2, 20, 40, 60, 80. Então, eu venho aqui e marco bem certinho em cima. Então, eu já sei que a construção da edificação está aqui. Agora, vamos ver quanto que ela tem de largura. Então, olhando na cota aqui, 8,65. Uma medida estranha, mas vamos pôr isso aí, eu tirei da internet. Então, voltando aqui, ó, 5 metros, 6, 7, 8, 65, né? 20, 40, 60 e a gente avança um pouquinho aqui, né? Para fazer os 65. Então, 28 metros e 65. Marcado. E a casa tem 10 metros e 15 aqui, ó, tá vendo aqui na cota? Então, 10 metros e 15, fica 10, um pouquinho menor que os 20 que estão ali já marcados. Então, eu vou fechar o espaço que vai ser ocupado pela casa. Frisando, né, que às vezes o desenho não tá bem traçado, sobra uma linha, mas lembrando que depois que eu terminar, eu vou reafirmar as linhas de contorno do terreno e da edificação que está aqui. Só para um atento, não precisa fazer esse traçadinho, essas listrazinhas aqui, tá? Deixa em branco mesmo. Bom, então agora eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho 3 metros de calçada, 8 metros de rua, 13 calçada e de novo, vamos dizer, é o outro lado da rua. Então, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3. Aí eu tenho 8 metros de rua e mais 3 metros novamente de calçada. Então, eu já vou puxar aqui, ó. Então, eu tenho lá, vou fazer as linhas. Tá. Agora, uma coisa importante. Quando eu tenho, é que a Xerox, isso aqui foi reduzido, então a Xerox não aparece aqui o que significa isso aqui, mas eu vou explicar para vocês. Às vezes, o terreno não está próximo da esquina, nem na esquina. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu não ter que fazer um desenho mostrando todos os terrenos até chegar na esquina, eu uso 2 linhas próximas, que meio centímetro, um pouco menos de meio centímetro na escala de verdadeira grandeza, não na escala indicada para o desenho, tá? E aqui eu vou fazer
uma representação que quer dizer o quê? Que eu cortei aquilo, ou seja, eu encurtei o espaço entre o terreno e a próxima rua, tá? Então, são essas duas linhas aqui. Assim como no final da rua aqui vai ter só que é uma linha só. Então, eu tô dizendo que eu interrompi a rua. Aqui a mesma coisa, interrupção, e aqui interrupção. Porque eu não preciso desenhar o loteamento inteiro para fazer a localização da casa, certo? Então, vamos lá. Então, eu tô dizendo aqui o quê? Que da casa até a esquina tem 32 metros. Mas eu não vou desenhar os 32. Então, na escala de 1 aqui para 200, eu vou marcar 8 metros de distância, mais ou menos. Tá? Vocês ponham, vamos por 10, para ficar bem longe. Tá? 10 metros. Então, ao invés de eu fazer os 32 metros, que seria aqui, ó, né? 32 metros seria aqui. Para que né? Então, eu vou reduzir para 10 e vou lá marcar de novo os 3 metros de calçada da outra rua, com mais 8 metros de largura da rua e mais 3 metros de calçada novamente. Importante dizer que largura de rua depende muito do bairro, né? Se é bairro, se é residencial, se é comercial, tudo isso é legislado pela prefeitura de cada cidade, tá? Então, eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso é uma outra área, que não a nossa aqui agora. Então, ó, eu vou interromper aqui, porque é uma esquina, e vou continuar aqui, ó, para marcar a rua, certo? Quem quiser fazer, né? Eu gosto de fazer nessa escala. Aí aqui eu vou interromper, ó, a rua, tá? E lá já tá interrompida pela própria linha limite do desenho que eu determinei. Então, vamos lá, ó, linha de cota. Basicamente, o desenho tá pronto. O que nós vamos partir agora? Para as linhas de cota, né? Para fazer a esquina aqui, que não existe nenhuma esquina fazendo um ângulo de 90 graus, né? Sempre é arredondada, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Aqui, deixa eu continuar aqui a calçada aqui e aqui, certo? Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazer o redondo. Então, aqui, ó. Então, eu sei que próximo da casa eu tenho que traçar do terreno, aliás, a primeira linha de cota, que vai me dar as cotas fracionadas. A segunda linha de cota, que vai me dar valores totais. E aqui é o final da rua. Então, também é um corte de interrupção, tá? Aí, vamos fazer, como é que... Ah, vamos aqui, volta, desculpem. Eu vou pôr, então, as duas linhas aqui, ó, para dizer que eu reduzi, ó, o tamanho, ou seja, o comprimento do terreno até a esquina da rua seguinte. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui com o meu esquadro, passo primeiro com a paralela, e faço duas linhas verticais. Aí, eu pego o esquadro em 30 graus no lado menor desse esquadro maior e vou fazer isso aqui, ó, assim e assim. Ficou muito junto aqui. Deixa eu apagar esse aqui, ó. Isso aqui é bom até errar, para vocês verem que dá para deixar mais distante, para ficar mais visível o traçado. Então, aqui, ó, eu vou pôr para cá, aqui e aqui, certo? Então, uma espécie de um N meio torto e tal, significa que eu reduzi o comprimento aqui, mas eu coloco na cota o valor total do comprimento real, tá? Aí, o que que eu faço lá para fazer a mesma ideia de redução? Aqui, ó, minha rua tem 8 metros, eu vou pôr em 4 e aqui em 4 para demonstrar. Acho que isso aqui tá errado. 8 metros, aqui eu fiz maior, ó. Gente, fiz 14 metros. Nossa, desculpem, gente, às vezes acontece isso. Mas é bom até, porque aí o erro mostra pra vocês que a gente tem que ficar atento. Aqui, ó, eu tenho que pôr 8 metros de rua. 3 de calçada. Pra fazer a minha rua no tamanho real, no tamanho correto, aliás. Real não, porque não é real esse. Esse aqui é o tamanho numa escala de redução.
Ah, lembrando, essa escala de 1 para 250, existe ela num escalímetro. É o escalímetro número 2. Só que não há necessidade de vocês comprarem o número 2, porque vocês podem perfeitamente usar o recurso aqui que eu expliquei para transformar a escala de 20 para 200, tá? Desculpa aí, fiz um errinho, mas tá corrigido. Depois eu vou limpar isso aqui e apagar os excessos. Então, eu já fiz as linhas de cota que eu preciso aqui, né? Agora eu vou fazer aqui. Como eu não posso atrapalhar muito a visibilidade aqui, a legibilidade da minha rua, eu vou pôr as cotas num valor menor aqui. Então, eu vou pôr de 7 com 7. Eu preciso só de 2 linhas de cota aqui. Então, vejam bem, ó, eu venho com essa linha de cota a partir do terreno, certo? E vou com ela até o final da rua para dizer quais são os valores das larguras de calçada e de rua também, tá? Então, eu vou fazer o valor aqui, cotar aqui e cotar aqui. Aí, eu digo quais são esses valores nessas 2 linhas de cota que eu preciso. Bom, vamos então fazer a amarração das cotas. Eu venho aqui, ó, pego o tamanho do terreno e marco aqui, transporto a largura da casa, transporto para a primeira linha de cota, aqui para a primeira também e aqui nas duas, porque eu tenho que dizer qual é o valor total do terreno. Aí aqui eu vou fazer, vou cotar a rua transversal, né? Então tá aqui, aqui, aqui e aqui. Fechei as cotas todas, certo? Vamos fazer no outro sentido. Cotando, ó. Cota fracionada para dizer o comprimento da casa, de profundidade, terreno. Aqui, largura de calçada. Opa, isso aqui não é para passar. E aqui, certo? Tá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse ângulo, a esquina, né, o arredondado da esquina. Então, eu tenho que ter bem certinho o ângulo de 90 graus, que a rua tá no sentido horizontal com a que tá na vertical, fazem. Aí, eu venho aqui com o meu gabarito de bolinha, tá? E vou achar uma curva, normalmente é no 30, vamos ver aqui. Não, vamos fazer um pouco maior para ficar mais aberta essa curva. Aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, e ponho bem em cima da linha e faço a curva. Aí pensar, não, vou precisar de compasso. Não, você tem que ter o gabarito para fazer essa curva. Ó, já apaguei, já fiz a curva. Vou fazer a outra menorzinha. Então, essa aqui dá pra fazer no 28, aqui, ó. Então, tá vendo que faz justamente os ângulos de 90? Então, esse tem que fazer coincidir aqui com a linha. Olha lá. E vamos pra última, pra lá de cima. Pronto, agora eu apago. E tá feita a minha esquina. Com o ângulo aqui, ó. O vértice, né? Arredondado, tá? Agora a gente vai pôr os valores, né? Vamos pra escala de 1 para 100, porque eu tenho que pôr aqui. A partir da linha da cota, 2 milímetros, mais 2 milímetros. O que é isso? É a altura do número, lembrem-se. Tudo que eu escrever com letras é 3 milímetros de altura. E tudo que eu escrever com números é 2 milímetros de altura. Então, vamos lá, ó. Ó, então eu dou uma distância de 2 milímetros da linha de cota,
e faço 2 milímetros de altura do número. Aqui a mesma coisa, faz uma vez só, basta para você fazer todos. 2 e 2. Aqui, novamente, 2 e 2. Aí eu venho com o esquadro, né? E vou puxar, ó. Aqui eu sei que eu tenho, vamos ver lá, ó. O valor total da somatória entre rua e calçada, certo? Então, tá marcado aqui. E aqui eu tenho que colocar o valor total do terreno, certo? Que eu não marquei. Então, eu já vou marcar aqui que me passou. Ó, é só... Ah, não, eu marquei sim. Tá fraquinho. Aí aqui, ó, o seguinte. Então, aqui, cota fracionada. Então, o valor da calçada, o valor da rua, o valor da calçada, o valor do recuo do terreno, o valor do terreno e o valor do restante do terreno, que onde não tem a edificação. Né? Completando aqui. Certo. Agora, vamos nesse aqui, que eu já marquei. Então, aqui... Aqui eu vou colocar o valor do comprimento entre terreno e esquina da rua transversal. Aqui o valor total da rua. Aqui também. Certo? Aí agora eu vou fazer um espaçozinho aqui, vou escrever. Como eu vou escrever letra, então eu vou pôr 3 milímetros de altura. E aqui, de novo, 3. É bom centralizar. Como aqui tem as linhas de cota, eu vou pôr aqui, ó, rua... Não vamos dar nome, é rua A e rua B, certo? Tá, basicamente quase pronto o nosso desenho. Então, vamos lá, vamos escrever, ó, 14 metros, 20 metros, aqui 8 metros, 3 metros, 3 metros, aqui 3 metros de recuo, aqui 10 metros e 15, e aqui 6 metros e 85. Umas medidas... Essas medidas assim todas quebradas é proposital para a gente perceber que às vezes o projeto ele não fecha com medidas inteiras, né? Então só para a gente observar isso. 8 metros e 65 e 2,55. Aqui 32 metros. Aqui 3, que é a largura de calçada. 8. 3 de novo. 14, né? Tô fazendo rápido aqui, o número tá saindo meio fora. Deixa eu arrumar. E aqui, então, rua A. E aqui, rua B. Certo? Agora só falta colocar aqui um círculo para fazer o ângulo. O que é isso aqui? É a indicação do norte, né? Que é em função do quê? Da localização que você faz a casa. Como é que você vai pôr, por exemplo, em regiões quentes, você procura colocar a inclinação, ou seja, lugar quente, Cuiabá, a gente coloca o sol batendo no horário da manhã, nos quartos, e na sala à tarde, né? Para o quê? Para à noite os quartos não estarem super quentes, em função da incidência da luz solar. Então, isso aqui é para indicar onde é que está o norte, para daí você fazer o projeto se preocupando com o norte, né? Porque é o lugar do sol poente, tá? Então, eu pego o esquadro aqui, ó, de 45 graus e faço aqui mais ou menos é no olho, não precisa fazer super medido.
Você faz uma medida aqui que mais ou menos divida o meu círculo em 2 partes iguais. Aí eu venho aqui e faço uma angulaçãozinha aqui, ó. Meio no olhômetro mesmo. Pra fazer a setinha pra mostrar esse norte, certo? E vou girando, né, pra fazer tudo em 45 graus. Pra mostrar essa seta voltada pro norte, certo? Aí eu escrevo um Nzinho aqui do lado. Volto pro esquadro de 30 graus, porque se eu fizer um N aqui em 45 vai ficar muito aberto, tá? Aí só falta essa parte aqui, então, ó. Eu vou fazer uma linha vertical e vou pôr, para vocês enxergarem bem, ó. Assim e assim. Aqui a mesma coisa, para dizer que a rua tá interrompida. Deixa eu pôr bem no meio aqui, então deixa eu achar aqui o meio do 4 aqui, metade de 8, né, é 4. Aliás, metade de 5, porque tá fora de escala, deixa eu ir pra escala lá, pra não fazer confusão na cabeça de ninguém. Aqui, ó, 8 metros, certo? Então, metade de 8 é 4, certo? Então, eu vou pôr aqui pra fazer essa representação, né, de interrupção. Certo. O desenho tá pronto. O que que precisa fazer agora? Reafirmar as linhas de contorno. Então, eu venho aqui, reafirmo. E aí, assim, gente, se incomodar muito, o traço que ficou a mais, apaga. Se não ficar uma coisa muito visível, aí amarrando as cotas, né, que isso é importante, isso é forma de representação e a gente tem que procurar seguir a norma, e a norma propõe isso, que eu tenho que amarrar a cota. Aqui vamos reafirmar essa linha de contorno aqui da minha seta. E vamos fechar aqui então o nosso desenho. Vocês vão, se quiserem procurar dar uma reafirmada só na linha da rua aqui, porque tá meio fraquinho, é legal. Ó, fica melhor, ó. Tá? Eu vou só dar o exemplo pra vocês, vocês finalizam aí no desenho de vocês. Certo? Então é isso, nós fizemos então agora a planta de situação de uma residência. Aqui ficou mal traçado, apaga e a conserta, tá, gente? Não adquira o hábito de deixa mal feito e fica assim, não, apaga e faz novamente para ficar com qualidade. O meu ainda não tá, como eu tô com uma certa pressa, porque eu preciso partir para outro desenho para deixar esse material disponível para vocês lá na nossa sala de aula. Então eu peço que vocês, ó, tô completando aqui, certo? Ó, fica mais visível as linhas de interrupção. Lá em cima, ele foi como se quase uma espécie de um raio aqui, tá, gente? Então essa seria a nossa atividade de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem para mim no grupo do WhatsApp. Se achar que é uma coisa muito complicada, põe nas mensagens lá na nossa sala de aula virtual, tá bom?
Até a próxima. Um abraço.